Imagine se você fosse puxado para dentro do seu jogo favorito, um jogo no qual você passou 9 anos jogando e agora você é um gigantesco e fodástico bárbaro que fará de tudo para sobreviver nesse mundo. Inclusive você também encontrou uma elfa gasosa para se juntar ao grupo, tá? Agora parece que melhorou. Você é linda e maravilhosa, bicha linda. Essa aí é a realidade do nosso atual protagonista, chamado Bigorna. Mas agora nós estamos dentro de uma masmorra cabulosíssima, rapaziada. Dentro do Castelo de Sangue. E atualmente olhando para um gigantesco e monstruoso boss, mano. Todos os seus companheiros haviam travado quando os corpos dentro do boss começaram a falar... Vocês devem morrer. Que moço. Tenebroso esse boss, hein, rapaziada? O protagonista logo percebeu que esse boss não era tão assustador no jogo, pois não havia esses sons sinistros lá. No máximo que eles viram foi uma ilustração realista do boss, que logo virou meme na comunidade, né? E aí temos a nossa maguinha, que deveria estar familiarizada com as dissecações, como ela disse, né? O anão bombado, que já deve ter cruzado com todo tipo de monstro durante seus 3 anos, mas também tá aqui na bosta. E o mochileiro, que parecia ser bem forte, mesmo sendo apenas um mochileiro. E agora também tá gorfando arco-íris aqui. Toda essa galera aí tratou Bigorna e Einar como se eles fossem lixos, só por eles serem iniciantes. Mas por coincidência do destino, os únicos que estão de pé aqui agora e com a mente sã são os nossos bárbaros. Tem que respeitar, hein, meu parceiro. Einar se vira perguntando o que eles estão fazendo, enquanto podemos ver um dos corpos vindo na direção deles. Ela manda eles saírem dali logo. Bigorna rapidamente fez o que ela mandou, né? No entanto, o anão ficou pra trás, rapaziada. Sorte que ela apareceu ali e conseguiu defender ele no último instante. Mas mesmo assim, um pouquinho de toxina caiu no zóio do maluco, velho. Ai, que agonia. O anão foi tirado para fora da batalha num piscar de olhos, se é que vocês me entendem, né? Mas cadê a nossa maga que parecia toda poderosa antes? Tá lá, vomitando arco-íris. Meus parabéns. Bigorna já grita logo para que Einar leve o anão para trás e proteja a maga também, porque ele vai ter que chamar atenção para ele aqui. Geral vazou enquanto ele, ao contrário dos demais, correu em direção ao boss. Ele sabia que o padrão de ataque do boss era simples. Ele joga cadáveres explosivos naqueles que estão longe e para poder parar aqueles que estão perto, ele tenta agarrar para comer. Sabendo disso, obviamente ele não vai ficar perto de um golem de corpos, né? Além de que se ele se aproximar muito, o ataque de longa distância dele seria na maga, então ele não pode se afastar muito agora enquanto ela não recupera a sua consciência ali. Aí ele fica ali igual um maluco tentando distrair o boss, mano, levando um monte de gosma do bicho ali, tentando atrair ele pra ele. Até que finalmente a maguinha se levanta. Ainda tava meio debilitada, mas mesmo assim ela conjurou uma baita de uma magia de fogo. Magia essa que pegou em cheio no boss, mano. O Bárbaro e a Einar ficaram em choque com o poder gigantesco do mago, mano. O primeiro padrão do golem de corpos, no qual normalmente levaria muito tempo com muitas tochas para poder queimar ele, foi finalizado com uma simples magia, uma magia. Assim o sistema avisa que o corpo exterior do golem de corpos foi eliminado, mas agora vai vir o corpo interior, rapaziada. A segunda fase, o modo golem de esqueletos. Bigorna rapidamente começa a ir para cima falando para que Einar o acompanhe e que mire no peito dele. O golem de corpos é um monstro de rank 7, no entanto sem o seu corpo exterior para fazer a sua defesa é molezinha para 2 bárbaros lidarem com ele. Ambos atacam simultaneamente em seu peito e assim finalmente derrotaram o golem de corpos, ganhando mais um de experiência. E o que todos não esperavam aconteceu, rapaziada. Não é que realmente dropou a essência do golem de corpos, dropou a essência do boss. Geral já ficou surpreso com isso, né? O bagulho deve ser muito raro de dropar, mano. O Bigorna fala que uma ruptura é basicamente um baú dos tesouros. Monstros e elites normalmente não aparecem nos campos normais, apenas dentro dessas rupturas. Além de que também são como a chuva esperada no sertão, já que não tem muitas formas de conseguir XP, aqui dentro é uma bela de uma forma. O loot dos guardiões também são algo que todos os exploradores desejam, obviamente, são coisas de muito valor, mas a principal tentação de uma ruptura é o fato de que a taxa de drop das essências aumenta muito, e agora dropou logo a de um boss bem na frente deles. Os 3 lá atrás ainda estavam tentando se recuperar, enquanto Einar pergunta o que eles farão com essa essência. Bigorna fala que claramente eles são aqueles que têm o direito de coletar
coletá-la, né? Além de que eles basicamente fizeram todo o trabalho, e foi esse o combinado deles ainda. Os dois pareciam muito debilitados, mano. Claro que o intuito do protagonista era conseguir outras 2 essências e não pensou que droparia isso aqui. Ele queria a essência do Demônio da Morte, com seu grande poder de regeneração, e queria também a essência do Lobo Quimera, com a força dela. Ele não esperava ganhar a essência de um monstro elite de rank 7 do Golem de Corpus, tá ligado? Isso não tava nos planos. E se a gente for analisar bem, essa essência tem os atributos perfeitos para um tanque, mano. Se liga só no que isso daqui aumenta, velho. Ele explica que ficaria mais lento por conta da diminuição da percepção, mas os outros atributos iriam compensar isso, além de que a densidade óssea tem um bom efeito na defesa, e ele aumentaria em 55 pontos. Peso, que é algo bom para empurrar os inimigos ou diminuir o dano de uma arma contundente, vai ser aumentado em 21 pontos. A tolerância à dor também é algo muito útil, né? Além de que ganha força e resistência a venenos, então, mano, a habilidade é boa, só que tem um pequeno problema. Existe uma habilidade de ativação chamada explosão de carne. Isso daí causa literalmente uma intensa explosão de uma parte do corpo dele, ou seja, vai dar dano nele, tá ligado? Pra resumir, ela dá muito dano, mas consome a vida do próprio personagem, o que não parece ser algo muito legal, né? Com essa habilidade também vem uma habilidade passiva chamada fluido sanguíneo ácido, que literalmente faz com que o seu sangue vire ácido ali e cause dano nas pessoas. Mas novamente temos um problema aqui. Se esse sangue ácido cair no equipamento, rapidamente ele vai reduzir a durabilidade dele, tá ligado? Tipo, é uma balança o bagulho. A habilidade é boa, mas tem muito debuff, né? Sabendo que a essência pode ficar até 30 minutos no chão, ele decide deixá-la ali por enquanto cura o anão. Um tempo depois, a poção foi usada. O anão falava que estava envergonhado, que as coisas teriam ficado bem complicadas se não fossem pelos 2 bárbaros ali. Claro que o protagonista ainda tá meio pistola com essa situação, falando que ainda bem que ele sabe, já que ele estaria morto se não fosse pela Ainer. Já a Ainer parece estar bem de boa quanto a tudo isso aí, mano. O pobre anão fica ali se desculpando, falando que achou que já tinha visto de tudo, mas congelou vendo aquele monstro gigantesco na frente dele. Até que de repente também vemos a maga se lamentando, pedindo desculpas. Mas o protagonista, bem dizer, não tá ligando pra mais nada disso, ele só quer discutir sobre os salários logo, afirmando que foram eles que se livraram do Golem de Corpus. Ela diz que sabe, e fica feliz que conseguiu se forçar a usar aquela magia pra ajudar eles, não sei o que. Mano, ao invés da mulher agradecer, a primeira resposta dela é sobre o que ela fez, tá ligado? O protagonista já vai logo ao ponto, porque aqui o bagulho é louco, filho. Ele fala que salvaram eles, e isso é assumir a responsabilidade de mais de uma pessoa, você não concorda, minha querida? Ela fala que sim, e pergunta onde que ele quer chegar. Se levantando, ele fala que ficarão com a pedra da ruptura. Aí novamente o silêncio tomou conta da sala, né? O anão deu aquela tossida e falou que por ele tava tudo bem, já que ele teria morrido se não fosse pela Bárbara ali, né? Já a maguinha diz que é contra. No entanto, se eles encontrarem a pedra da ruptura, ela fala que dará uma chance justa a ele. Bem dizer, eles vão jogar um dado, tá ligado? Até que do nada o protagonista fala que o Golem de Corpus dropou uma essência. Mano, geral fica em choque com o bagulho. A maguinha mesmo chega a corar falando que isso é mais raro do que a essência do próprio guardião, tá ligado? E ela soube que existem muitas poucas por aí. Até mesmo a guilda de exploradores não sabe os seus reais efeitos. É algo realmente muito raro. Tudo isso faz ela pensar que, poxa, se ela pudesse ter essa essência aí pra pesquisar as suas propriedades. E o protagonista já sabia que ela ia reagir assim, rapaziada. Então agora vamos de negociação, né? Que o nosso prota é atacante. Então ele fala para Raven que ele tem uma oferta. Se ela quiser, ele dá a ela a essência do Golem de Corpus. Mas se conseguirem a essência do guardião, ela será dele com toda certeza. E pergunta o que ela acha. A mulher já dá uma leve travada, né? E pergunta se é isso mesmo que ele tá propondo. Trocar a essência do Golem de Corpus pela essência do guardião? Mesmo que não haja garantia de que o guardião drope a sua essência lá na frente? E ele diz que sim, ele vai assumir esse risco. Então toda felizinha ela fala que tudo bem. Ela tá mais interessada no Golem do Corpus do que no próprio guardião agora. E aí fecharam um acordo, né? Rapaz, é um acordo meio arriscado, né? Vai que chegar lá na frente o bagulho não dropa, tá ligado? O anão curioso pergunta se ela vai dar essa essência para o carregador dela ali, já que ele ouviu que magos não conseguem absorver essências. E ela diz que não, que só vale a pena pesquisar a essência no seu estado natural. Fala isso enquanto segura um tubo de ensaio. O próprio Bigorna diz que esse é um item muito caro. A menos que você consiga uma essência de rank superior ao 6º, ele não vale a pena usar pelo custo absurdo que ele tem, tá ligado? O anão fica impressionado por ela ter algo tão caro assim com ela, e ela fala que só tem um desse. Ela, bem dizer, tá usando o seu único tubo de ensaio para guardar uma essência de 7º rank. Apesar de que, como a essência dos golems de corpo são muito raras, talvez valha a pena esse tipo de aposta, né?
Então depois de coletar a essência em seu tubo, ela fala que tá tudo certo. Chegou a hora de nós sair desse lugar horroroso. O anão fica todo felizinho também. Já o prota só torce para que drope a essência do guardião, né? Senão ele vai tomar um baita de um prejuízo aqui. Um tempo depois, andando pelos corredores, parece que a maga parou em frente a uma estátua. O anão fala que aquilo ali não parece muito uma gárgula, perguntando o que seria aquilo. Ela fala que não vê nenhum tipo de mana vindo dele, então deve ser apenas uma estátua. Aí ela vai fuçando enquanto joga um papinho de que eles deveriam dar uma olhada no castelo do Lorde, que tá por aqui por perto, não sei o que, até que ela toca no nariz da estátua. E a gente consegue ver que um livro cai do teto, mano, e ela pega na mão no ar mesmo. O anão impressionado pergunta se ela já sabia disso, e ela começa a falar que um livro é um tesouro que fornece conhecimento, não sei o que, mas bem dizer, ela já sabia dessa merda, né? Tava só se fazendo ali mesmo. Aquele livro ali é chamado de Necronomicon. É um livro mágico sobre magia negra que tem um valor muito alto no mercado. Inclusive o protagonista iria voltar pra buscar ele depois, mas ele não fazia ideia de que ela tinha conhecimento sobre isso daí. Ai, perdeu dinheiro. Ela já vem com um papinho ali de que achou isso aí sozinha, então vai ficar com ele, não sei o que. E o anão fala que tá tudo bem, já que eles não conseguem feitiçar, eles não vão poder levá-lo, não sei o que, não sei o que. Muito inocente, né, anão? Caralho, anão. Só pela risadinha dela, o prota já sabe que essa miserável sabe que isso aí tem valor no mercado, velho. Além de que esse livro aqui, ele não é tratado como um livro, e sim como um item. Por isso qualquer um poderia levá-lo para fora, mas não é errado, pra fora sem precisar enfeitiçar ele, tá ligado? E tudo isso faz o prota lembrar de o porquê que ela não sabe sobre aquilo lá no chafariz. Até que novamente ela manda eles continuarem andando, galera. Então eles continuaram pela sala dos adoradores de demônio, caçando monstros pelo meio do caminho. Eles derrotaram várias gárgulas, lobos quimeras e também, até que finalmente em seu caminho apareceu o segundo mini-boss, o Cavaleiro Esqueleto. Mano, a aparência desse boss é cabulosíssima também, tá? Os caras sabem fazer um design de boss esse marrom aqui, fi. E isso nós tem que concordar. A maga rapidamente fala que eles estão com sorte, já que eles conseguiram a essência do golem de corpos e agora acharam um esqueleto cavaleiro do tipo desejo ainda, não sei o que. O protagonista diz que realmente eles tiveram sorte, mas essa mulher tá sabendo demais, hein? Agora voltando para o boss, esse é um monstro de 7º rank, o Cavaleiro Esqueleto. Eles têm um dos 3 atributos, ódio, tristeza e desejo. O do tipo tristeza usa uma névoa que induz psicose, por isso eles são os mais chatos de se lidarem. Os do tipo ódio usa assassinato de almas, que diminui os níveis, por isso eles são os mais difíceis de todos de se lidarem. E por último, e não menos importante, o do tipo desejo, que está agora na frente deles. Esse carinha aqui tem a habilidade de se regenerar, usando a absorção da força vital. E como a maguinha tem uma habilidade de anular a habilidade de cura da rapaziada, então esse boss vai ser mamão com açúcar, né, rapaziada? Ela já foi logo castando a magia no boss enquanto os dois correram pra cima pra fatiar ele. Com a sorte que deram desse boss ser o mais fraco, rapidamente eles derrotaram o boss. E além disso, novamente algo surpreendente aconteceu. Não é que dropou a essência do Cavaleiro Esqueleto também, rapaziada? Até o prota mais azarado do mundo pensa que será que a sorte finalmente tá do lado dele? Ele dropou 2 essências seguidas, tá ligado? O anão já parabeniza eles, falando que essa essência é deles, né? E ele agradece, obviamente. Até que o prota fala que essa essência ficará com o Ainer, o que pega ela de surpresa ali, sem entender direito as coisas. É óbvio que ele estaria mentindo se dissesse que não queria essa essência, mas do ponto de vista de um jogador, é muito melhor que Ainer fique com essa essência. Isso é porque a absorção de força vital funciona bem com espadas, e tá aí algo que o protagonista não é muito bom em usar, né? Ele sempre usa massa, martelo, essas coisas assim. Além de que durante todo esse tempo de que o protagonista passou com Ainer, ele conseguiu notar isso. Ainer é uma companheira muito confiável, ele precisa tê-la do seu lado. Choramingando ali, ela agradece, falando que pagará por ele um dia, mas ele sabe que, mano, considerando a personalidade dela, ela vai ser uma companheira de muito ajuda que não vai deixar ele tão facilmente em toda a sua jornada. E foi assim que Ainer se juntou a essa essência. Mas depois que ela já tava se juntando ali, ele esqueceu de dizer algo pra ela relacionado a essa essência aí, mano. Que inclusive agora que ela se fundiu, já dá pra saber o que era, né? Ela checando suas mãos fala que parece que não mudou nada. No entanto, essa essência, rapaziada, tem um efeito colateral que eu acho que já deu pra vocês perceber, né? As cartas dela tá até caindo aqui, filho. E quando ela olhou pro lado, ela se assustou do nada, mano. Ela fala que tem algo muito estranho. Bigorna tá maior ainda do que o normal, como é possível? O cara já era gigante. Ela fala que até mesmo o anão tá maior, tá ligado? Como que isso é possível? O anão cresceu. Mas o Bigorna avisa que foi ela quem ficou menor. Ela deve ter agora pelo menos uns 1,70 m. A maga já ia explicar isso aqui de um jeito muito complicado, mas nós vai skipar tudo e vai direto pra janela de sistema. Basicamente os status ganhos são esses aqui, rapaziada. Força, agilidade, flexibilidade, densidade óssea, resistência, mas perde 25 de altura. Essa essência tem uma habilidade passiva chamada Conservante, que reduz pela metade todas as lesões e os efeitos negativos, tipo envenenamento, sangramento, etc. E também tem uma habilidade ativa de absorção de força vital, onde aumenta temporariamente o poder de regeneração quando estiver atacando outro ser
ser vivo. Ou seja, é uma habilidade muito broken, tá? A maguinha fala pra ela não se preocupar que ela só diminuiu em tamanho, que a força dela tá igual quando o seu tímpano arrebentou ali, velho. A Ainer tava gritando desesperada que ninguém mais vai ver ela como uma guerreira, todos já desprezam ela, isso por ela ser uma mulher, imagina ela pequena agora e não sei o que. Até que a maga chega perto dela e fala que ela ficou muito mais bonita agora. E realmente, rapaziada, ela tá um pitelzinho agora, tá? Inclusive eu não sei mais nem se eu sou Team Elfa agora ou sou Team Ainer, né? Mas na cabeça dela isso significa que ela não se parece mais com uma guerreira. Já o Bigorna fica lá tentando consolar, coitadinha, velho. Mas e se o anão tivesse pegado essa essência aí? Ele ia ficar invisível? Ou ia medir uns 30 centímetros? Não sei. O Bigorna só fala pra ela não ficar triste e pede para que ela teste a sua essência. E ela vai testar logo em um demônio da morte. O Prota novamente insiste para que ela teste, para ela sair dessa depressão aí, que a essência é boa. E vai lá, minha filha, pelo amor de Deus. Toda deprimente, ela fala que tá tudo bem, ela vai fazer o trabalho dela, mesmo se ela não parecer uma guerreira. Tadinha. Ela vai como quem não quer nada na frente do demônio louco ali e mete uma fatiada de lado. Geral ficou impressionado, mano. Ela derrotou um demônio da morte apenas com um ataque. Só assim pro Bigorna ganhar dela no argumento, tá ligado? Tipo, caramba, você ficou bem mais forte agora, aí, né? Ela olha choramingando pro Bigorna perguntando se ela ainda é uma guerreira. E ele fala que não, você não é uma guerreira, você é a guerreira mais forte, Ainer. Caralho, fica lá iludindo a coitada, velho. Mas eu admito que ela ficou mais gatinha, hein? Até que finalmente eles chegaram na porta onde está o guardião. O anão fala que o percurso foi muito divertido, mas parece que já tá acabando, né? A maga fala que tá um pouco triste e entende porque as pessoas trabalham como exploradores agora. Geral ali conversando, papeando, mas o protagonista tá focado, rapaziada. Ele começa a pensar que eles tiveram sorte demais até agora. Ainer pegou uma essência, eles ficaram com uma parte maior da divisão do loot por causa de ter matado aquele golem de corpos, mas as coisas deram certo assim na vida passada dele? Mano, na vida passada dele ele só se lascou. Até quando ele foi se declarar pra mulher lá que ele gostava, ele tomou no fiofote. Já tinha um galã de novela dando em cima dela, né? Rapidamente ele começa a se questionar se o pior cenário fosse acontecer agora. O que seria, tá ligado? O anão felizinho fala que eles devem entrar agora. Até que o Prota se liga e manda esperar. Ele notou que a cor da maçaneta da porta sempre foi essa daí. Rapidamente ele começa a gritar pra que não mexa na porta. Mas já era tarde, rapaziada. O anão abriu a porta. Rapidamente o sistema avisa que o mestre do castelo tingido de sangue está acordando de um sono profundo. A maga não podia acreditar no que estava vendo. Ela estava completamente incrédula, perguntando o porquê que aquele cara sentado ali não é um cavaleiro da morte. Até que de repente o boss fala: não tenho visto seres vivos há um bom tempo. O sistema só avisa que o guardião mudou. Ela entendeu que aquele bicho em sua frente era um vampiro. Esse é um monstro que só aparece em níveis maiores que o sexto andar, e até mesmo lá é muito raro dele aparecer. Isso é porque ele não é um vampiro normal, ele é uma mutação avançada. Ele é inteligente e tem um nome. Esse cara aqui é um monstro nomeado. Ele é o Duque Vampiro Cambormir. Bem-vindos ao meu castelo. De onde vocês vieram? Caralho, cuzão! Os monstros são geralmente divididos em 4 categorias. A variante mutante, que é um monstro com os mesmos status básicos, mas com uma classe diferente, como os goblins arqueiros e os goblins espadachins. Nós também temos a variante avançada, e essas são os monstros em que os seus ranks são maiores do que a média de ranks do andar. Um exemplo disso era o demônio da morte que a gente viu na Terra dos Mortos lá. A terceira variante é a variante rara. Esses são monstros que você só encontra em rupturas específicas, como o golem de corpos lá, ou até mesmo mímicos, que são difíceis de se encontrar em mapas normais. E por fim, nós temos os monstros que possuem suas próprias memórias e têm um nome. A variante mutante avançada, os monstros nomeados. Enquanto eles estavam dando fuga, o anão perguntava o que era aquilo, mas o Bigorna falava pra ele simplesmente correr ao invés de choramingar. Depois eles falam sobre isso. E ele sabe bem que aquele lá é o Duque Vampiro Cambormir, um monstro boss de 5º rank que age por conta própria, e além disso ainda é habilidoso tanto no combate quanto em magia negra. Inclusive a própria maga fala que o guardião é uma variante mutante avançada. Isso nunca aconteceu antes. E isso seria um pouco mais normal a partir do 3º andar, mas no 1º andar, até mesmo ele com milhares de horas de jogo nunca encontrou o Duque Vampiro aqui. Ele apenas soube sobre sua existência depois de assistir uma live. Até que do nada a maga pergunta como que ele sabia disso, até mesmo porque ele falou pra fechar a porta antes de abrirem ela completamente, tá ligado? O Prota, pra tentar disfarçar, fala pra eles apenas correrem ao invés de ficar conversando.
isso, mas também não é como se ela estivesse correndo, né? Então o Prota mete o migué de que apenas teve a sensação de que algo errado estava acontecendo ali. E a verdade é que ele percebeu que algo estava errado por causa da cor da maçaneta. Na sua vida passada ele tentou centenas de vezes achar o Duque Vampiro seguindo os mesmos passos daqueles jogadores que conseguiram, mas isso nunca funcionou. Então ele reassistiu inúmeras vezes antes de perceber uma pequena diferença. A única coisa diferente naquela gravação era a cor da maçaneta. Mas admitir pra vocês que em 2D assim é difícil de ver, tá? E tava bom demais pra ser verdade toda essa sorte do protagonista, né, rapaziada? O anão apavorado fala que eles não conseguem sair desse lugar sem matar aquela coisa, então não é melhor lutar? Já o Prota fala que eles precisam pelo menos chegar na luz do sol, até que o demônio volta a falar. Que convidados rudes eu tenho. Até que de repente ele aparece na frente deles usando espiritificação. Bigorna já grita logo para que Raven faça aquilo, e ela manda todos fecharem os olhos. Rapidamente ela conjurou uma magia de luz muito forte, e parece que realmente funcionou, o vampiro realmente começou a ir embora. Isso bem dizer é porque espiritificação é uma das magias negras usadas por vampiros. Ela permite que ele se mova rapidamente, mas o seu corpo verdadeiro fica parado onde está. Só que quando eles usam o realização, eles conseguem mover os seus corpos para onde o espírito está. Ou seja, isso teria ficado muito pior se a maga não tivesse agido rápido e usado aquela magia pra parar aquela porcaria ali, tá ligado? Bem dizer, agora eles vão ter uns 3 minutinhos pra sair correndo, mano. Até que do nada o Tarjin fala que a maga apagou. E ela realmente apagou, mas o porquê a gente não sabe, né? Inclusive ela começa a sangrar pela boca. O Prota fala que ela tá com feridas internas, mas até onde ele sabe, a essência de um vampiro não tem esse tipo de efeito. Será que é a essência de um outro monstro? No vídeo que ele assistiu, a pessoa não conseguia fazer nada, por isso ele não conseguiu descobrir que tipo de essência o Duque tinha. A pessoa simplesmente capotava o Corsa. Claro que ele tem várias hipóteses do que poderia ser, mas agora eles precisam sair daqui imediatamente desse lugar. O anão pergunta como, já que a maga tá desacordada e só ela sabe o caminho, mas o protagonista fala para eles não se preocupar que ele sabe o caminho também. O que deixa o anão surpreso perguntando se essa não é a primeira vez dele no castelo tingido de sangue, mas o Prota mete o louco lá falando que memorizou o caminho. Tá fácil que um bárbaro ia memorizar o caminho, né, rapaziada? Mas mesmo assim eles correram com tudo o que podiam. E realmente ele memorizou, assim como ele disse. Inclusive ele já esteve nesse lugar centenas de vezes no jogo, por isso é possível que ele saiba pelo menos o layout desse lugar. Até que finalmente eles encontram a saída e o anão percebe que ele realmente memorizou o caminho. Mas o protagonista logo nota, rapaziada. O vampirão tá logo atrás deles. Tem que correr rápido, rapaziada. Corre que o bagulho ficou maluco. Bigorna já tava saindo pelas escadas, o anão também, e o vampiro continuava vindo. Mas por sorte todos eles conseguiram sair. Parecia que o bicho não ia parar de perseguir eles, até que a luz do sol bateu no local, o que fez o conde vampiro ter que recuar. Notando que a espiritificação é fraca contra a luz, eles agradecem pelo sol ainda estar de pé, né? O anão completamente cansado fala que ele realmente memorizou o caminho, na sua primeira vez vindo aqui. É verdade mesmo que você saiu da sua cerimônia de maioridade mês passado, Bigorna? Ainda bem que a Ainer interrompeu falando que é claro, ele consegue fazer isso porque o Bigorna é um grande guerreiro. Só que o tempo deles aqui está contado, rapaziada. O sol está se pondo. Eles não têm muito tempo, então precisam ir andando logo. Inclusive o Prota fala que vai ser melhor eles terem um abrigo, por isso eles precisam chegar logo nas muralhas externas do castelo. O Tarjin fala que eles deveriam esperar porque a Raven precisa descansar, mas o Prota começa a gritar falando que se eles não querem morrer aqui, eles têm que se levantar agora mesmo. Tarjin precisa proteger a maga, mesmo que isso custe a sua vida. E não é que o rapaz falou que é claro, então vamos andando. Rapaz, baixou a bola, né? Mas eu ainda sinto que esse maluco aqui, sei lá, ele não deve ser um mero mochileiro, rapaziada. Agora que estavam na tal muralha, o protagonista diz que essa é a única chance que ele tem, e não importa o quanto ele pense nisso, ele vai ter que ir lá dar uma olhada e pegar aquele item que deixaram passar mais cedo antes da maga acordar. Retornando para a estátua, ele quebra a cabeça dela e diz que sabia que estava aqui. As lágrimas da deusa, um item de uso único, mas que é bom para curar, e é bom para atacar monstros do tipo demônio também. Assim o sistema avisou que ele obteve as lágrimas da deusa. Retornando para a muralha, ele pergunta se a maga finalmente acordou. Aí meio que ele explica a situação de que o vampirão vai vir atrás dele quando o sol se pôr, né? E o bagulho aqui é igual o crepúsculo, no sol os bichos brilham e morrem, então vai ter que vir no escuro. E depois disso o Bigorna pergunta o que fez isso com ela. Ela diz que acha que não tem certeza, mas deve ter sido a famosa troca de dano, o que significa que esse bicho no mínimo tem uma essência de 8º rank. Bigorna pergunta quanto tempo ela precisa para se curar
curar e ela fala que talvez uns 20 minutos. Após isso aí ela vai conseguir lançar um feitiço de 7º rank por volta de 5 vezes lá. E quando o protagonista pergunta se ela conhece alguma magia de sol, ela fica completamente furiosa, perguntando se sabe o quão rude é perguntar a um mago sobre as magias que ele conhece. E é claro que ele sabe, porque ele leu a história, mas... E daí, minha filha? Eu sou um bárbaro, fala logo, miserável. Resumindo, ele de agora é um bárbaro no auge da grosseria, né? Ele não se importa com educação, exceto quando tá falando com o rei. Isso aí pegou a mulher de guarda baixa, velho, e tiro no peito. E notando que não adianta ficar ali se estressando, ela fala que consegue usar uma esfera de manchas solares. A esfera de mancha solar é uma magia de ataque de 6º rank, similar à esfera de fogo, mas com o atributo sol. Ele já vai logo perguntando se ela consegue usar a magia de reforço de atributo com ele, e ela diz que se tiver mais mana sim, mas também vai levar pelo menos uns 10 minutos, na verdade talvez 30 minutos. Tudo isso faz o protagonista falar que ele vai segurar o boss de algum jeito lá por 30 minutos, por isso não tente intervir ou ajudar, guarde a sua mana para fazer o feitiço. Ela concorda, mas claro que ficou muito surpresa com a atitude do bárbaro, né? Só que a dúvida dela é por que o bigorninho ali tá agindo como líder. E ele fala, mas quem mais seria agora? Não importa quem é o líder, tem que resolver a situação, minha filha. E depois de tudo que já passaram aqui, o anão diz que sente muito, mas ele confia nesse rapaz e tem bons olhos quando se fala de julgar o caráter das pessoas. O que faz o bigorninho agradecer, né? E assim a noite finalmente chegou ao castelo tingido de sangue. Que estranho, eu não consigo segurar minha sede de sangue quando eu vejo vocês. Vocês conseguem adivinhar o motivo disso? Dá até um arrepio, cê é louco. O boss finalmente apareceu em sua frente, rapaziada. A magia dela ficará pronta dentro de 30 minutos e eles devem resistir aqui até lá. Rapidamente o boss tira para fora suas asas, além de suas unhas perfurantes, dando um rugido tenebroso. Esse é o boss que a gente enfrentará agora. Quando o boss finalmente começou a vir para cima, Bigorna gritou para que Tarjin pegasse a Raven, a maguinha, e metesse o pé daqui agora. E foi o que ele fez, obviamente. O protagonista notou que é igual no jogo, mesmo que tenham um intelecto para comunicar entre eles, o máximo que a gente faz é trocar algumas frases ali. Não tem como ficar conversando muito com esse bichão, não. E ele veio pra cima, rapaziada. Ele tava vindo com tudo e sangue nos olhos. E o bichão parece ser potente, hein? O anão foi o primeiro a tancar o golpe dele, falando que realmente ele é bem forte. Inclusive, o protagonista notou que mesmo com esse ataque cabuloso do Conde Cambormir, o anão nem saiu do lugar, rapaziada. O maluco é baixinho, mas é parrudo, hein? E isso é claro que é por causa da primeira essência que o anão tinha, a habilidade de Ayantro, um monstro de 7º rank. Sua habilidade é chamada de equilíbrio de peso. O anão deve estar pesando umas 2 toneladas agora no chão, tá ligado? É uma carreta o bicho. A habilidade dele é resistente a empurrões, enquanto ambos os pés estiverem no chão. Ela também vem com uma absorção de impacto, então é uma essência muito boa para um tanque. O protagonista não perde tempo e pede para que Ainer o acompanhe, e ela fala que vai pela esquerda. O anão já estava batendo de frente com o boss, até que Ainer apareceu atrás dele para cortar. O conde notou isso e recuou rapidamente para não tomar uma fatiada da Ainer. Só que atrás dele já tá o nosso bigornão, né, rapaziada? Ele segurou com força o cabo de sua massa e dele uma lambada no conde, que já foi para trás com o impacto disso daí. Só que parece que quem recebeu a dor foi o protagonista. E isso provavelmente é graças àquela habilidade de troca de dano lá. E além do boss não ter sofrido dano com isso, parece que ele nem se importou com o ataque do cara. Até que de repente a gente vê ele se deformando e saindo corvos dele. Muitos corvos começaram a sair daquele local e vir em direção ao grupo. O protagonista gritou rapidamente para que todos parassem esses corvos. O anão falou que pegaria a vanguarda, e aqui ele ativou a sua segunda essência, a restauração de emergência da armadura viva, o que o ajudou a bloquear isso tudo. Até mesmo o protagonista defendeu o máximo que pôde, mas se esse sangue se espalhassem por eles, isso seria perigoso. Até que do nada surgiu um selo na cabeça de todos eles. Essa era uma habilidade do Conde Vampiro Cambormir, e o protagonista também foi pego por ela, o selo do sacrifício. Com isso, o sistema avisa que o personagem foi escolhido como uma oferenda. As habilidades físicas do Conde Cambormir serão temporariamente aumentadas conforme o número de oferendas dentro de um raio de 100 metros. Essa era uma habilidade buff, que torna o Conde muito mais poderoso. Além disso, ele também tem a habilidade imortal, que aumenta o poder regenerativo à medida que o usuário é ferido. E se não bastasse apenas essas, que eu já acho roubadíssima, ele ainda tem a Dono do Sangue, que absorve algumas das habilidades do seu oponente
quando consome o sangue dele. Eles falam que vampiros normalmente têm essas 3 habilidades, que também são muito poderosas, obviamente, em uma batalha. No entanto, o problema é que esse vampiro aqui, ele consegue usar essas 3 habilidades enquanto usa magia negra ainda. Ele pode se transformar em fumaça para evitar ataques físicos, e se transformar em corvos para explodir ou até mesmo invocar monstros com seu sangue. Ele tem atributos muito poderosos, já que ele é um monstro de rank alto, e com toda essa informação, a gente... E já vemos logo o anão saindo voando, cuspindo ketchup, rapaziada. A Ainer tenta avisar que o anão caiu, mas o Bigorna fala pra ela não se descuidar, quando o vampiro já tava fazendo um ataque nele, mano. O Prota até pensa que é por isso que todo mundo desiste do jogo antes de chegar no 6º andar, tá ligado? O jogo tá muito no hard, meu parceiro. Que isso? A maga diz que ainda faltam 5 minutos para que a sua magia se complete. E o anão, que tava aguentando a maior parte da batalha, já foi pro estouro, né? O que rapidamente faz o Bigorna mandar a Ainer pegar o anão e recuar. Ela até pensou em contestar ali, mas ele falou que vai segurar o boss e é pra ela fazer isso rápido. Então ela faz o que ele tá mandando, impressionantemente, né? Ainda bem que ela sempre faz as paradas que ele pede, velho. Agora de frente contra o Conde, ele fala que não precisa mais de uma arma, já que o que ele vai fazer agora não é lutar, rapaziada. Eu pensei, pô, será que ele vai tentar ficar segurando o bicho? Mas no próximo frame a gente já vê o Conde atravessando ele com suas garras. O próprio Conde, olhando pra aquela situação, não entendia direito o que estava acontecendo. O protagonista literalmente estava tomando uma poção agora bem na frente do Conde, e o Conde dá-lhe furar ele. Os 4 estavam lá de longe descansando enquanto a maga fazia magia, até que do nada ela pergunta o que ele tá fazendo. Ele planeja realmente aguentar as porradas do boss apenas tomando poções? Até hoje ela nunca ouviu falar de alguém que lutasse assim. O protagonista, por outro lado, diz que a dor de tomar as poções é inimaginável, e a dor fica ainda pior à medida do quão crítica é a ferida. Rapidamente ele tomou vários frascos de poções, e era possível até mesmo ver fumaça saindo daquele cara. Provavelmente ele estava cozinhando por dentro. A própria maga fala que ela não ficaria surpresa se ele morresse de choque agora, mas lá estava ele, num estado totalmente destruído, bloqueando o ataque do boss. Só o fato dele estar se movendo já era um milagre. O corpo dele estava lentamente sendo mutilado por não ser capaz de bloquear todos os ataques. No entanto, ele estava conseguindo bloquear todos os ataques que estavam vindo nas direções de seus pontos vitais. Ou seja, ele bloqueia os pontos vitais e deixa acertar onde não vai dar um dano muito absurdo nele, e por isso está tomando poção para não morrer. Isso faz a maga falar que se lembra de algo que leu mais cedo. O verdadeiro valor de um bárbaro não está nas suas capacidades físicas, e sim na sua mentalidade. Olhando para ele, ela diz que acha que sabe o que isso quer dizer agora. Tarjin começa a falar que isso é muito perigoso, que eles deveriam fugir logo daqui, mas ela pergunta se ele está ficando louco. Vai fugir para onde? Não tem como escapar. Só tem um jeito de sair dessa ruptura, e é derrotando o guardião. Mas o que ela está fazendo agora? Até mesmo aquele bárbaro que recentemente passou pela cerimônia de maioridade está fazendo o melhor que pode ao fazer decisões racionais, mas ela, a maga, está fraquejando. Percebendo que eles estariam acabados se o Bigorna morresse, ela manda o Tarjin ir embora com o Sr. Murad agora. É para ele ficar com o anão para que Ainer possa ajudar também na luta. Finalmente ganhando coragem e recobrando a sua consciência, a sua razão, ela começa a se levantar. Ela precisa tomar uma decisão agora se ela quiser viver. E essa é a melhor escolha que ela pode fazer como uma maga, usando sua assistência de mira e a sua assistência de alcance, de projeção. Gritando o nome de Bigorna, ela arremessa um frasco em sua direção. O Bigorna até se assustou, virando para ver o que era, até que aquele frasco acertou ele em cheio, e o sistema avisa que a essência do golem de corpos está sendo absorvida pela alma do personagem. Vocês entenderam, rapaziada? A tolerância à dor aumentou em 70, a força aumentou em 15, a densidade óssea aumentou em 55, a resistência a veneno aumentou em 12, apetite em 9, peso aumentou em 21. O nosso pequenino Bigorna estava se juntando ao golem de corpos. E esse aqui era o novo status dele pra quem quiser saber, ó. Agora ele tem a essência de golem de corpos de rank 7. Muito quebrado, hein, rapaziada? Nesse momento o Bigorna sentia sua mente vazia e sua visão embaçada. Diante de uma bifurcação no seu caminho é necessário fazer uma escolha. O que você vai abandonar? E o que você pretende proteger? Cambormir atacava com toda a sua força, mas ele deveria se forçar a permanecer forte. Ele não consegue bloquear todos os ataques, então ele desiste de proteger os seus braços e pernas. A partir de agora, ele só protegeria seus
pontos vitais, até que de repente o mundo congelou. A essência do Golem de Corpos está sendo absorvida pela alma do personagem. As unhas do Duque Vampiro tentavam perfurar o seu braço, mas não conseguiam mais atravessar os seus ossos. Notando essa situação, ele finalmente entendeu que ela jogou a essência do Golem de Corpos nele, e nem mesmo o Duque Vampiro não estava entendendo a situação aqui. O protagonista já começou a ficar irritado só de pensar nas mudanças que teria que fazer em sua build, mas pensando no curto prazo as coisas ficaram muito melhores agora. Aquele escudo de carne que estava sendo atacado e usado por todos os lados agora é capaz de se mover. Embora essa seja a única diferença, né? Porque ele continua apanhando e se movendo agora. Mas mesmo assim aumentou muito a sua chance de sobreviver a essa situação. Só que o Bigorna entendeu que se ele continuasse apanhando dessa forma, mesmo com toda essa build agora nova, ele ainda assim iria perder. Até que de repente o novo frasco se choca com suas costas. Olhando para trás furioso, o sistema avisa que o corpo dele está sendo curado rapidamente devido aos efeitos de cura avançada. Sim, rapaziada, a maguinha tava atacando poção roubadíssima nele de cura de HP, tá ligado? O que começa a dar um pouco de esperança pro rapaz, pensando que se ele continuar se curando dessa forma, vai dar tempo. Se ele continuar se curando dessa forma, isso aqui vai ser possível, rapaziada. Ele saiu correndo e juntou o vampiro enquanto tomava vários golpes dele, mas mesmo com muita dor ele não se importava se a sua carne ou músculos estavam sendo rasgados ali. Inclusive o sangue dele que espirrava no vampiro começou a dar dano, tá ligado? Aquela habilidade dele lá de sangue ácido é realmente muito útil. Até que de repente vemos outra poção voando e novamente acertou no protagonista. Qualquer dano que ele estava tomando agora estava sendo curado graças às poções da maguinha, mano. E às suas habilidades também, obviamente. O Duque Vampiro estava ficando furioso com isso e começou a atacar com muito mais força, mas nós podemos ver que Ainer estava chegando. Ela fala que vai ajudá-lo agora mesmo. Rapidamente ela tenta cortar o Duque Vampiro, mas ele desvia dela. Só que ele notou que outra coisa estava vindo, e isso era um soco do Bárbaro a 500 km por hora, né? Só que mesmo assim ele desviou, e inclusive ele acertou o Bárbaro de novo. Tossiu, sangue, catarro, tudo junto ali. Ainer também tentou aproveitar a situação, mas foi jogada pra longe enquanto ele era perfurado. O cara é muito forte. Até que em meio a todo esse desespero, finalmente ele ouve a voz da maga falando que a esfera de manchas solares estava pronta. Novamente a esperança reacendeu, rapaziada. Ele saiu correndo e juntou o vampiro mais uma vez. Dando tudo de si, usando toda a sua força, ele cata o vampiro e joga para o lado. E grita para que o anão faça isso agora. O anão, por outro lado, também estava ensandecido pela batalha. Rikurô de Murad usou relâmpago. Uma magia linda se formou em suas mãos. E usando expulsão, ele atacou o Duque Vampiro com toda a sua força. O Duque até pensou em se esquivar, mas já era tarde. E foi acertado em cheio pela magia de raio do anão. Com isso, o sistema avisa que o Conde Vampiro Cambormir entrou em um estado de inconsciência. Bigorna rapidamente aproveitou isso para tirar o seu sapato? E sim, foi para pegar algo que ele tinha guardado. Algo que ele guardou para esse momento. A lágrima da deusa que ele pegou lá na estátua. Ele vai usá-la agora. E como o Conde não consegue se mover, ele enfiou a poção dentro da boca do maluco e meteu-lhe um socaço, filho. Eu acho que agora a poção desceu goela abaixo, né? A poção gerou um efeito chamado abençoando a área de destruição e começou a brilhar tudo para tudo quanto é lado. As tolerâncias de Conde Cambormir serão todas seladas temporariamente devido aos efeitos de bênção. O estado de inconsciência do Conde Cambormir mudou para paralisia devido ao grande choque. E agora que a magia de sexto rank esfera de manchas solares estava pronto, Raven pede para que o Bigorna saia imediatamente de lá, já que se ele ficar ali, ele acabará morrendo, ela fala, enquanto quase cai de fraqueza. Mas no próximo instante ela lança essa bola de fogo gigantesca. Não tinha como o Bigorna sair dali, a bola já estava logo em cima deles. Ele viu que a merda estava feita, né, rapaziada? Ele deveria ter corrido enquanto pôde, mas agora já é tarde. A bola de fogo explodiu pegando os dois. O personagem foi atingido pela explosão da esfera de manchas solares e caiu em um estado de inconsciência. Pensei, pelo menos agora nós venceu, né? Só que o Conde Vampiro Cambormir usou troca de dano. Aí lascou pra nós, rapaziada. O anão caiu em um estado de inconsciência devido a essa troca de dano. Ainer também caiu nessa inconsciência. Tarjin também caiu. Todo mundo foi pro estouro. E o protagonista, por ter sido acertado pela magia, tomou muito dano. Ele estava, bem dizer, morto ali agora, mas estava recobrando a sua consciência aos poucos. Só que não fazia sentido o porquê que estava tão quieto aqui. Aquele desgraçado vampiro, ele realmente tá morto? Se virando para procurar pelo pessoal, ele queria dar uma olhadinha na situação primeiro. Ele entra em completo pânico, rapaziada. O Duque Vampiro Cambormir estava ali de pé em sua frente, estava todo destruído, mas continuava de pé.
pé. E ele estava de pé graças à sua habilidade ativada, chamada Imortal. Essa habilidade aumenta o poder regenerativo exponencialmente, em proporção à vida que ele perdeu. Então, tipo, se ele quase morreu, vai voltar a cura rapidamente também, né? Ele também ativou passivamente a Fonte da Escuridão, que resiste à morte enquanto o coração continuar inteiro. Notando que seus ferimentos estavam se curando por completo, o protagonista fala que essa é uma habilidade do caramba, né, meu parceiro? Roubadíssima. E isso também faz ele perceber que dessa forma, rapidamente ele vai estar completamente curado com esse poder aí. Ele não entende completamente a situação, mas percebendo que todos estão desmaiados, só há uma coisa que ele possa fazer, que é literalmente caminhar em direção ao Duque Vampiro. Ele precisa matá-lo antes que ele acorde. O protagonista sobe em cima dele, lá ele, rapaziada, e percebe que o corpo dele está em farrapos, exceto pelo seu coração. Então ele puxa lá de cima e arrebenta ele na porrada, chamando ele de monstro de merda, até que finalmente ele decide usar a sua nova habilidade, chamada Explosão de Carne. E mano, o bagulho literalmente explode, tá ligado? Só que como dito antes, isso dói muito e lentamente começa a destruir o corpo dele. Só que ele percebe que pra ele poder sair vivo daqui, ele vai ter que continuar usando explosão de carne, ele usa várias vezes. Ele sentia que estava prestes a chegar ao seu limite em breve, mas ele usava explosão de carne várias vezes e usava mais e mais, até que o sistema avisa que a vida do personagem está abaixo de 1%, mas ele usava a explosão de carne. Ele pensou que acabaria morrendo com o Duque Vampiro, mas usava a explosão de carne de novo e de novo. O sistema avisa que a vida do personagem chegou a 0% e estava iniciando uma contagem regressiva, mas ele não se importava e usava a explosão de carne com toda a fúria. Ele não pode parar agora. O sistema avisa que começou a consumir pontos de mentalidade, 3 deles. A contagem regressiva iniciou o declínio de 3 pontos de mentalidade até que ele morresse completamente. E o protagonista não ligava e continuava a usar a explosão de carne. Ele sabe que acabaria morrendo aqui de qualquer forma, mesmo se ele parasse agora. Então, pouco a pouco o sistema começou a diminuir os seus pontos de mentalidade. E quando os seus pontos de mentalidade já estavam em 16, estavam prestes a acabar, ele havia parado. Mas ele não havia parado por medo ou algo do tipo, rapaziada. Ele havia parado porque as suas mãos literalmente sumiram de seu corpo. Então a decisão que ele tomou é que ele usaria todo o seu corpo para fazer a próxima explosão de carne, até que esse bicho literalmente suma daqui. Então novamente ele usou a explosão de carne, usando todo o seu corpo. Finalmente, depois de muita dor, o sistema avisa que ele derrotou o Conde Vampiro Cambormir e ganhou mais 5 de experiência por isso. Para ele ser morto, ele precisou lutar até o final, mas a sua mentalidade agora estava acabando, graças à contagem regressiva. Com isso, o sistema deu mais algumas conquistas. A variante mutante de alto ranking derrotada, mais 1 de XP bônus. Guardião derrotado, mais 3 de XP bônus. Com tudo isso, o personagem subiu de nível. Mas mesmo assim, ele sabia que subir de nível nesse jogo não traz de volta a sua vida ou algo do tipo assim. Mas mesmo assim, ele tinha um plano, ele tinha um objetivo desde o começo, ele confiou em algo. O sistema avisava que o poder espiritual dele aumentou em 10 e a capacidade máxima de essências aumentou em 1 graças ao aumento de level. E o que ele confiou, rapaziada, é que a essência do Guardião da Ruptura, que tem uma taxa de 33% de drop, fosse cair. Ou seja, se ela não dropasse, ele morreria. Se ela dropasse, também tinha chances dele morrer, mas a única coisa que ele podia fazer era confiar nisso. A essência do vampiro guardião está sendo absorvida pela aura do personagem. Graças a isso, a habilidade foi ativada. O personagem não irá morrer até que o seu coração seja destruído devido à habilidade passiva, Fonte da Escuridão. A habilidade essa que o Conde usou antes para não morrer, rapaziada. Também foi ativada outra habilidade. A vida do personagem foi exponencialmente aumentada devido aos efeitos do Imortal. A vida do personagem subiu para mais de 1%, já estava funcionando, já estava regenerando. E por ter subido acima de 1% de HP, terminou a contagem regressiva da morte dele, bem dizer. Com isso, uma conquista foi alcançada, a condição: sobreviva após a contagem regressiva ser iniciada. E a recompensa disso é o atributo de mentalidade sendo aumentada permanentemente em 10. Logo logo a gente vai entender o quão roubado é isso aqui, tá, rapaziada? E esse aqui é o novo status do nosso biguarnão brabo. Mano, esse cara ele é muito insano demais, velho. As atitudes dele é simplesmente magnífica, foda, um monstro, um mito. Aqui a gente pode ver que ele tem 2 essências agora, a do Golem de Corpos de rank 7 e a do Vampiro Guardião, uma essência azul de rank 5. Rapaz, isso aqui vai ficar quebradíssimo, hein? Inclusive do lado de fora, a
taxa de progresso anormal foi detectada, o administrador está observando o personagem. Filhão, não cuida não. Não cuida não pra você ver. O ADM essas horas deve estar pensando em dar ban no Prota. O maluco tá todo cheatado, porra. Ô, gente, eu vou incansavelmente falar com vocês. Eu errei mesmo, na verdade, mas errar é humano. Mas pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Não tira outro grupo não. Não faz outro grupo não, sem eu não. Rapaziada, eu acho que vocês entenderam o que aconteceu ali atrás, né? Ainda bem que o Duque aqui usou a troca de dano dele pra transferir a imobilização dele pro pessoal. Porque se ele transferisse a explosão de fogo ali, no mínimo ele tinha arrebentado a maga e aquela galerinha, né? É verdade. Então o protagonista acorda de repente assustado. Ele estava agora no colo de Einar e ela estava perguntando se ele se sentia melhor, até que ele finalmente se deu conta de que estava vivo, na verdade, né? Então rapidamente ele pergunta onde é que estão os outros e a Einar fala que eles saíram 3 dias atrás. Literalmente o protagonista ficou desmaiado por 3 dias, rapaziada. Percebendo isso, ele levanta correndo, pensando que esse deve ser o 7º dia da masmorra já. Começa a abrir e fechar suas mãos, que antes ele não tinha mais, né? E percebe que não tem nenhum problema com seu corpo. Até ele olhar pra baixo, rapaziada. E como eu disse antes, não tinha nenhum problema com seu corpo. O problema é que ele tava peladão ali. A Einar fala que as roupas dele tava tudo acabada e tava atrapalhando ela também. Então ela decidiu jogar fora. Inclusive ela fala que ele não precisa ficar envergonhadinho, que ela já viu o grande guerreiro que ele é. Já viu o guerreiro dele, Einar? Mudando de assunto, ele pergunta o que aconteceu quando ele tava desmaiado. E ela fala que os itens numerados, o anão pegou essas paradas. E a maga pegou as pedras da ruptura. E se ele tá vivo, significa que ele absorveu a essência do guardião. Pra resumir, o guardião deve ter dopado todos os 3 itens que podiam cair. Até que de repente Einar fala que eles iriam jogar um dado pra dividir as pedras da ruptura, mas a maga se recusou a fazer isso. Ela falou que só conseguia cobrir as percas dela se ela pegar isso dali, tá ligado? Senão era preju total. O anão também disse que tava de boa com o que eles decidirem ali, já que ele não fez nada mesmo, né? Bem dizer, o anão não se importou, mas ela disse que não poderia aceitar, então a maga disse algo estranho a ele, falando que Bigorna pegou o melhor loot que eles poderiam pegar ali dentro, então ele não tem direito de reclamar sobre levar as pedras da ruptura agora. Foi bem dizer isso aí que ela falou. Ou seja, ela sabe que o Bigorna absorveu a essência do vampiro, né, rapaziada? Além de que ela deu a essência do Golem de Corpos para ele e muitas poções que tinha consigo também. Pra resumir, ela realmente teve muitas perdas nessa dungeon. Então meio que ele não tá irritado com a distribuição dos loots. A Einar tava completamente frustrada, falando que ela pegou também os itens básicos pra si e saiu sem nem esperar o Bigorna acordar, falando que ela foi uma maga desleal e gananciosa ainda. O Prota só agradece ela, falando que ela é muito confiável. E ela diz que é claro, já que eles são parceiros, né? Mas não tá na hora de nós sair agora também não, meu filho? Só que o Prota diz que não, que tem algo que ele tem que resolver antes. Porque mesmo se a maga pegou tudo, aquilo ainda deve estar aqui. Então ele deve garantir de pelo menos pegar aquela coisa antes de sair. Depois disso ele entrou na caverna de cristal do 1º andar e o labirinto acabou se fechando. O personagem está sendo transportado para Rafidônia, está sendo transportado para a cidade inicial. Enquanto o protagonista pensava que o lucro dessa vez deve ter sido grande também, um dos cidadãos estava surpreso ao ver o tamanho do Bigorna ali perto dele, né? E após a mulher fazer a contagem, foram 231.520 pedras. Olhando isso, o protagonista diz que parece uma quantidade bem pequena comparado ao tanto de trabalho que eles tiveram que fazer dessa vez, né? Mas já que ele absorveu 2 essências, então tá suave. Ele ia pegar a grana quando a grana sumiu da mão dele. A mulher toda desconfiada fala que isso é demais para um explorador de 9º rank e pergunta o que ele tem na mochila. O Prota até leva um susto, perguntando por que ela tá perguntando isso pra ele, já que nunca perguntaram algo do tipo antes. Até que do nada vários soldados entram e mandam o bárbaro não se mexer. Aí deu alguma merda, né, rapaziada? Um tempo depois a gente vê a nossa elfinha no meio da cidade suando frio ali. Ela não imaginou que o 3º andar seria tão difícil. Se lembrando dos monstros de 7º e 6º rank, mas que também a sua irmã fez a maior parte do trabalho, ela já começa até a pensar no Bigorna, em como ele vai reagir depois que ela contar tudo isso a ele, tá ligado? Só que enquanto ela tava na fila pra vender os cristalzinhos dela, ela não encontrou ele ali e achou que o tempo dessa vez não foi muito bom, não acabaram se cruzando, né? Ela queria muito mostrar pra ele a nova essência que ela pegou e se pergunta se ele vai tentar testar ela igual da última vez, né? Embora aquilo tenha doído, ela disse que queria muito ver ele novamente. Ixi, rapaziada, ela tá apaixonadinha, hein? Depois ela entregar a bolsa com as pedras para a mulher contar, a mulher contou 184.100 pedras, falando que isso era muito para um explorador de 9º rank. Bem dizer, a mesma situação que o protagonista passou agora há pouco, né? Só que ela fala que estava com a sua irmã. A mulher, abrindo o livro, pergunta qual que é o nome da irmã, e ela fala que é Daria Wittenberg
de Tércia. E após dizer que ela é uma exploradora certificada, ela fala que ela pode levar os cristais. Aí o protagonista deu azar por não ser um explorador certificado, né, rapaziada? Tento ajudar e só me enfodo. Um tempo depois, ela estava tomando seu banho, bem tranquila, estava vestindo uma roupa, cantarolando, se perguntando se o senhor já havia voltado, pensando até mesmo que pagaria uma ótima janta para ele agora com o dinheiro que ela ganhou dessa vez. E ela estava muito linda, velho. Ela estava toda felizinha, falando que queria ver ele logo, queria saber sobre a experiência que ele teve. Só que chegando lá, o dono do quarto 302 ainda não retornou, o que pegou ela desprevenida. Rapidamente ela ficou cabisbaixa, pensando que será que... Não pode ser. Ela tem certeza que ele voltará logo. E com isso uma semana se passou, rapaziada. Ela retornou até o quarto dele e notou que alguém estava saindo de lá. Rapidamente ela perguntou por que ele estava tirando as coisas do senhor do quarto. E ele fala que já esperou demais, já faz muito tempo que esse labirinto fechou, mas o cara ainda não voltou. E pergunta o que ela acha que isso significa. Tremendo, ela diz que isso não pode ser verdade. E o homem termina falando que isso só pode significar que ele morreu lá dentro. Naquele dia, sua irmã teve que procurar por ela e encontrou debaixo de chuva. Ela já veio logo chamando pelo nome de Erwin, mas quando levantou seu rosto era possível ver que ela estava chorando. A irmã disse que soube das notícias e pede para que ela se levante, perguntando por quanto tempo ela pretende ficar assim. Até que em um estado de tristeza e fúria, ela diz para sua irmã que quer ficar mais forte. Ela quer ficar mais forte para proteger as pessoas que ama. Só que o problema aqui é completamente diferente do que a gente imagina, rapaziada. O protagonista tá sumido faz uma semana porque faz uma semana que ele tá preso, já que ele foi acusado de ser um saqueador. No seu primeiro interrogatório, o cara perguntou onde é que ele conseguiu essa balestra, perguntando até mesmo se ele usa uma balestra. Bárbaro usa isso? E ele explica que essa é a arma dos caras que tava tentando matar ele tem certeza que não é errado ficar com os itens das pessoas que te atacaram primeiro e não sei o que. Mas o cara fala que irá descobrir quem atacou quem primeiro. O prota já pergunta logo se ele vai prender ele aqui só por causa disso. É algo estranho isso aí. Era uma regra não falada que, sem evidência de crime, ninguém seria questionado sobre a origem de um item, não importasse o que fosse, né? Só que o maluco ali fala que as regras da guilda mudaram há poucos dias. Eles decidiram investigar a fundo os exploradores de menor rank com a intenção de minimizar a ação dos saqueadores. Então o cara insiste, onde é que ele conseguiu esses materiais? O prota também insiste, falando que, como ele disse antes, ele pegou de alguns caras aí que atacaram ele primeiro. E ele contou tudo pro cara sobre o incidente onde ele foi emboscado por um grupo de saqueador. Só que claro que ele deixou aquela mulher de fora da conversa, né? Ah, então você tá falando que você foi esfaqueado no pescoço e sobreviveu. Então cadê a sua cicatriz? Você não consegue ver aqui, ó. Só então que o protagonista percebeu que a cicatriz dele sumiu por causa da essência do vampiro, tá ligado? Então meio que ele foi forçado a falar sobre a ruptura, mesmo não querendo. Aí mesmo que o maluco coringou e caiu na gargalhada, falando por que o vampiro estaria na ruptura do terceiro andar, zombando na cara dele, falando que ele tava mentindo. Já o prota começa a ficar puto, mandando ele chamar um mago aqui agora. Ele pode simplesmente verificar o depoimento dele usando a magia de memória nele. Aí o cara fala, pô, chamar um mago só pra ver as memórias de um mero explorador de 9º rank? O cara fala que só pode pedir por verificações depois que estiver no 7º rank ou acima disso. Então o prota fala que pagará pelo serviço, não tem problema. O maluco meio que deu a entender que ficaria com o dinheiro dele de qualquer forma se ele morresse, né? Então por que eles gastariam dinheiro numa bobiça assim? Mas ele diz que pensará no caso dele se achar um mago de alguma guilda afiliada aí. Então 2 dias depois, o sistema avisa que a mentalidade do personagem é maior do que 90. Ele estava resistindo à magia mental, ou seja, trouxeram o mago ali pra ver a cabeça dele e não estão conseguindo, né? Só se abrir com martelo. martelo agora. Inclusive o prota fala que mago de nono rank não vai conseguir ver a mente dele, vai ter que trazer um mago da torre lá, um mago mais forte, né? Mas o cara fala que não pode chamar uma pessoa tão importante assim por causa de um assunto tão trivial como esse. O prota até tentou citar a Raven e o anão, mas o cara se recusou a ouvir. Até que ele chama pelo bárbaro pedindo pra ele desistir logo e confessar as coisas. Até que ele estava no 7º interrogatório, mano, com o cara falando que finalmente acharam uma evidência conclusiva sobre tudo isso. E o prota se ligou que essa é a pedra de mensagem que ele pegou quando tava lutando contra a União Cristal lá. O maluco fala que parece que não foi a primeira vez que ele saqueou e matou outras pessoas. E que inclusive eles olharam o número da pedra de mensagem e descobriram que ela pertencia a um explorador morto. Então receberam o depoimento da União Cristal em si sobre o que ele fez. Pra resumir, você será executado dentro de 3 horas, bigorna. Aí deu uma lascada, né? O protagonista agora em sua cela pensa que já passou da hora de resolver as coisas apenas com palavras. Mas mesmo que ele destruísse o lugar, ele será marcado apenas como um saqueador fugitivo, né? Então só tem um jeito dele sair vivo daqui. Ele precisa provar a sua inocência. Tocando na barra, ele diz que vai viver. Então ativa a explosão de carne, arrebentando toda a cela e pegando o guarda desprevenido, mano. Maluco saiu da cela blindão. O guarda não ficou sem entender nada da situação ali. E aí ele já meteu o famoso
famoso chute na boca do guarda, né? Botou pra dormir. Ele só tem uma escolha, ele tem que sair daqui, mano. Um tempo depois, pensando um pouco melhor, ele vai lá e cata o molho de chaves do cara. Todos os fugitivos que estavam no corredor ali começaram a rir que ele é muito mais maluco do que eles pensaram, não sei o que, e tá mesmo fugindo e tira nós daqui. O Prota sabe que muitos dos que estão ali realmente são criminosos, né? Mas um bárbaro inocente que foi incriminado sem nenhum motivo não tá nem aí pra isso. Ele sai abrindo a cela mesmo. Libertou todo mundo, mano. Tanto gente boa quanto gente podre ali no meio. Agora, no primeiro andar da Guilda dos Exploradores, no saguão mais especificamente, tava tudo tranquilo. Até que os guardas notaram que tava tendo uma muvuca do outro lado da porta. Até que a porta explodiu do nada. Todos os prisioneiros começaram a correr por suas liberdades. A mulher que faz a contagem lá fala pros exploradores que recompensarão eles se eles ajudarem a capturar os fugitivos. E isso se transformou numa verdadeira confusão e uma batalha entre eles. Enquanto o pau tava torando ali embaixo, a galera se arrebentando, o Bigorna começou a correr subindo as escadas. Ele tava pensando se os caras iam conseguir ganhar pelo menos uns 5 minutinhos pra ele poder correr, né? Já que ele não pode perder tempo. Subindo a escada em toda velocidade, ele diz que o que ele quer não é apenas fugir desse local. Até que subindo mais um pouco, ele encontra um monte de guardas ali, fazendo a proteção de uma porta. Rapidamente ele usa a explosão de carne, só que não foi nos guardas, foi lá pra baixo, jogando um monte de ácido nos malucos, tá ligado? Aquele sangue dele lá, até que ele ativa o selo de sacrifício, rapaziada. É aquela habilidade onde o personagem irá aumentar proporcionalmente de acordo com o número de sacrifício dentro de um raio de 100 metros lá. E isso deixa o nosso Bigorna gigante, rapaziada. Ele mesmo fala que isso é melhor do que tomar bomba, tá ligado? Já parece que tá tomando bomba pra estar desse tamanho, né? Inclusive foi isso que ele falou mesmo, tá? Ele vai pra cima dos malucos e esmigalha no soco no chão. O maluco chega a entortar o chão ali com a cabeça dele. E isso aí morreu, né? O outro já tava vindo pra cima xingando o Prota e cortou, mano, bem no braço. Já que ele não tem um escudo, ele usou o braço. Só que não fez nada no braço dele. Inclusive já tava se curando antes mesmo de, né? Quando o cara foi pensar que como isso era possível ser uma poção, o braço do Bigorna já tava dentro da cabeça dele já. O Bigorna dele, uma paulada nesse maluco, que ele passou voando pelos outros guardas, mano. Da força que teve, tá ligado? Bigorna não tá aqui pra brincadeira, não, meu filho. Tá cheio dos hacks agora e blindão ainda. Sai da frente. E ele tá até que feliz batendo nos outros. Rapidamente ele nocauteou um, nocauteou outro. Foi nocauteando todo mundo enquanto usava um pouco da explosão ali, arrebentando tudo. Até que finalmente ele chegou onde ele queria. Ele chegou ao escritório do gerente da filial, no terceiro andar da Guilda de Exploradores. É aqui que ele vai tentar provar sua inocência. E ele iria, se não tivesse surgido um maluco do nada, mirando uma facada nas pernas dele, velho. Na mesma hora ele se ligou que isso era uma armadilha. O maluco acertou-lhe uma facãozada nele, falando que pegou ele lá. Ele, meu parceiro, eu não pegou ninguém aqui não, tá? Inclusive, quando o sangue do Bigorna tocou no zóio do maluco, ele já começou a chorar, mingar de dor ali. E o Bigorna avisa que o sangue dele tem um pouquinho de ácido, né? Até que do nada ele escuta um grito ali do lado. Havia uma mulher gritando, chamando pelo gerente da filial, que agora tava com o sangue do Bigorna no zóio. Até que ela percebeu que fez uma grande cagada, né? O maluco já foi logo falando pra não tocar nela, que ela é filha do gerente do distrito. Mas foi aqui que o Bigorna tirou a sorte grande, rapaziada. Se você fizer alguma coisa com ela, eu não... Cala a boca, miserável. Vai dormir um pouquinho, vai. A menina se tremendo toda falava que ele tava muito tranquilo pra alguém que acabou de fazer algo muito terrível. E ela já ia começar a teorizar de que ele armou, sabendo que ela estaria ali hoje, mas ele só manda ela calar a boca logo, pelo amor de Deus, minha parceira. Para de falar um pouquinho, filha. Após isso, o Bigorna se vira, pedindo para que os guardas tragam um inspetor que estava encarregado dele no outro dia lá. Também tragam o líder da União Cristal e um mago da Torre de Magia. Ou essa mulher vai morrer hoje. E é claro que os malucos desceu correndo a escada pra pegar o que ele pediu, né? Então agora vamos para o próximo plano do Bigorna. Chegando bem próximo da sacada, ele puxa um bocado de ar ali e, mano, ele dá um grito absurdo. Ele grita para todo mundo ouvir que agora é a hora da sua retaliação. Ele fala que seu nome é Bigorna Jandelo, filho do castelo. Ele é um explorador de 9º rank que a guilda de exploradores tentou matar e incriminar, e ele jura por Deus que ele é inocente. Mesmo com todos esses desgraçados da guilda tentando o incriminar, ele é inocente. E ele não ficará calado vendo toda essa porcaria. Agora ele passou de Bigorna pra Brigorna, né, rapaziada? Vai arrumar briga com a guilda, logo com a guilda. Parabéns, Bigorna. E agora, na Torre da Magia, tem um velho falando que a maga ali tá sendo chamada, já que parece que tem um maluco causando muitos problemas lá. E, mano, a maga de quem ele tá falando é logo a nossa maguinha, velho. O velho explica que aparentemente ele libertou os prisioneiros de lá,
lá, fez a filha do gerente do distrito de refém e ainda pediu por um mago. Tudo isso faz a nossa maguinha falar que ele deve ser muito burro. Então, usando sua magia, ela diz que tudo bem, ela irá, além de que ela precisa procurar por alguém que tá pra lá mesmo, né? E mano, o Bigorna se surpreende ao ver que é logo ela que tá de frente pra ele. Inclusive, rabugenta, ela pergunta o que ele acha que tá fazendo, né? Perguntando se ele tá pensando que tem mais de uma vida ou alguma coisa do tipo assim. O Bigorna não tá muito afim de discutir, pede pra ela usar logo a magia de verificação de memória nele. Ela fica toda fazendo um beicinho ali, mas ele fala pra ir rápido que ele não tem muito tempo, minha filha. Ela fala que tudo bem, mas tem que prometer pra ele que vai conceder um desejo pra ele no futuro. Olha que miserável, ainda chantageou o cara ainda, mardita. Porra, mano, tem que admitir que o maluco tá blindão ultimamente, né? Tá no shape, pai. E rapaziada, que reviravolta maluca que tá rolando nessa obra aqui. Teve muita coisa rolando, desde o Bigorna, filho do pastel, carregando os malucos na dungeon, o drop de 2 essências roubadíssimas e que inclusive abre uma teoria minha de que ele ainda vai beber o sangue de alguém pra obter os poderes da pessoa, tá ligado? Isso, pra quem não lembra, era uma habilidade do Conde Vampiro Cambormir lá. E o histórico de atleta o Prota já tem, né, rapaziada? O histórico de morder os outros tá em dia, meu parceiro. Tá parecendo aquele jogador de futebol lá, acho que é Soares o nome dele, Mordidares. Mas, mano, eu admito que o que mais me doeu em fazer esse vídeo aqui foi ver a elfinha Erin sofrendo tanto por achar que o Bigorna realmente morreu, velho. Caramba, isso aqui foi de cortar o coração, filho. Inclusive, eu espero que ela use esse sentimento realmente pra ficar mais forte, porque eu tive a leve impressão ali que ela deu uma coringada, né? Vai que ela começa a fazer coisa errada aí por causa disso. Eu espero que não. E, mano do céu, eu não vejo a hora dela se reencontrar com ele pra ver que ele tá vivão. Qual vai ser a reação da elfinha, tá ligado? Pior que se fosse pra escolher entre Erin ou Einar, agora eu não saberia dizer não, tá? Tô gostando muito da Einar, obviamente. É uma baita de uma personagem picas. E agora eu até acho que ela tá muito mais linda do que antes. Mas a elfinha, meus amigos, é o famoso saudades do que a gente não viveu ainda, tá ligado? E agora eu também fiquei curioso, hein? Vocês é Team Elfa ou Team Bárbara? Comenta aqui pro Mano Faroso saber que esse vídeo vai ficando por aqui. Ah, eu já ia esquecendo, a gente tá chegando perto dos atuais, então logo logo vai ser aquela famosa história de ter que esperar 3 a 4 meses pra juntar capítulo suficiente pra fazer um vídeo. Uma verdadeira barbaridade, rapaziada, mas aí não tem o que fazer, né? Então se curtiram o nosso Bigorna brabo monstro aqui, deixa o like brabo aí, rapaziada. Se inscreve se for novo aqui pelo canal e dá aquela verificada se o sininho tá ativado. Assim você receberá a notificação dos próximos vídeos do Bigornão. Dale! É isso, rapaziada. Beijo na bunda e até segunda. Fui! Ô, gente, eu incansavelmente falar com vocês, eu errei mesmo, na verdade, mas errar é humano. Mas pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, não tira outro grupo não, não faz outro grupo não, sem eu não.